agradeço também imensamente, claro, em primeiro lugar, né, nós nunca podemos esquecer, agradecer a Deus, mas depois de Deus eu diria que na minha vida a maior influência que fez com que eu permanecesse na palavra de Deus e servisse a Deus foi minha mãe. E ela não pôde estar aqui hoje, mas eu agradeço imensamente a ela, porque ela literalmente seguiu aquilo que diz lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar. Constantemente cuidando das amizades com quem a gente anda, caminhar, cuidando das nossas rotinas, estimulando, me obrigando a pregar. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu não sei se você sabe, eu fui obrigado por ela algumas vezes a pregar, eu não queria, mas ela fazia o maior tumulto, eu falava, tá bom, mãe, eu vou pregar então. E hoje eu prego com prazer porque ela me estimulou. Então não pense que você tem que deixar teu filho à vontade, não. Você tem que dar uma pressionada. A gente brinca falando que lá em casa é meio que quartel-general. Entrou há um tempo atrás, foi um rapaz lá morar com a gente, alguns anos atrás. E a gente falou para ele, ó, se você sobreviver aqui dentro, você está preparado para muita coisa. Porque de fato, minha mãe sempre foi muito disciplinada, bastante exigente. E isso fez muita diferença na família, nos filhos, isso faz a diferença. E é o que nós temos que fazer como um padrão bíblico. A Bíblia nos ensina isso. Foi isso que impediu com que a gente fosse para o caminho errado. A gente às vezes brincava, falava, se a gente for fazer alguma coisa na rua errada, vai ver o carro da mamãe passando igual um policial. Porque se ela suspeitasse que alguma coisa estava errada, ela saía do escritório e ia atrás e tinha que descobrir o que estava acontecendo. E isso foi muito bom. Isso é bom. E eu queria, e por esse motivo é que eu digo que primeiro eu agradeço a Deus, depois a minha mãe, e uso isso como exemplo para estimular quem é pai a estar fazendo o mesmo. Porque deu certo, porque funcionou. Hoje eu tenho um prazer em pregar. Meu irmão Moisés prega todo domingo, está pregando direto para tudo que é canto. Nós temos um prazer em estudar a Bíblia. E isso não é para nos vangloriar, porque eu sei que muitos de vocês também. Muitos de vocês servem a Deus, sabem ensinar os filhos, têm talentos, dons que eu não consigo chegar nem perto. Mas que sirva de estímulo para que você faça o mesmo com a sua família. E é onde você pensava ali, por exemplo, tem pais que às vezes falam assim, não, eu vou deixar meu filho mais à vontade para ele saber o que ele quer. Não, você tem que direcionar o teu filho, porque você é o responsável por ele. Existem mais ou menos, claro que não é taxativo, mas 3 pilares essenciais para você estruturar os teus filhos na presença de Deus. Um destes pilares, para você manter eles na presença de Deus, é você ser um exemplo. Isso é claro. Não adianta você vir à igreja, você vem todo domingo, sagrado, participa da ceia, entrega o dízimo, mas chega em casa, bate na esposa, grita, fala palavrão, não se importa, bebe, fuma, não está nem aí para nada. Você não é um exemplo, teu filho não imita aquilo. Uns pais chegaram uma vez para outro pai e falaram, viu, como é que o teu filho está de joelho dobrado, com os braços estendidos, adorando a Deus? Qual que é o segredo? Como que você ensinou isso para ele? E aquele pai falou, eu nunca ensinei, eu faço isso. E meu filho veio e copia. Então um dos pilares é o exemplo. É você ser um exemplo. O segundo pilar, para você conseguir estruturar os teus filhos no caminho de Deus, não adianta apenas você ser um exemplo, é a presença. É você estar presente, ser um pai presente. Por isso que você vê muitos pais, pastores, pregadores, homens de Deus, homens que estudam a Bíblia e os filhos tudo perdido. Porque eles podem até ser exemplo, mas eles não estão presentes. Eles são ausentes, pais distantes. Com isso, qual a próxima consequência? Os teus filhos não têm aquela referência em você. Eles até podem ver um exemplo, mas eles não conseguem conectar-se com você no teu exemplo. Por quê? Porque você não está próximo, você não almoça junto, por exemplo. Minha mãe conta que há mais ou menos 20 anos atrás, mais ou menos, ela estava no escritório bombando, a carreira dela no auge, super forte, bem e tal, e ela abriu um escritório na cidade de Cândido de Abreu. Eu lembro de eu ir junto com ela pequenininho, nos sábados de manhã ela ia lá atender, e aquilo enchia de fila, enchia de gente, e aumentando, e ela empolgada e tudo, e ganhando dinheiro, e ela percebeu que ela estava abrindo mão dos sábados com a família, e ela falou, olha filha, eu lembro que na época, por mais que eu sempre fui uma mulher empreendedora, queria ganhar e prosperar, eu resolvi abrir mão do lucro financeiro de abrir mais escritórios, escolhi fechar lá, parar de atender para poder ficar com a família no fim de semana. Quando ela precisava viajar para fazer alguns atendimentos de clientes em Guarapuava, Campo Mourão, cidades que davam uma distância de 2 horas, ela acordava 3, 4 da manhã
ia para o escritório, trabalhava até umas 6, 7 da manhã, eu lembro de algumas vezes eu ir junto, para de manhã ali até antes do meio-dia ela poder já ter ido, voltado e almoçar junto com a família. Porque é importante a presença dos pais, ou a figura masculina do homem define o que o teu filho homem vai acreditar. Por isso você vê muitas vezes filhos de mães que oram, mas o filho está na cadeia, está preso, e ele está com a vida de ponta cabeça. E por quê? Aí você vai ver o pai dele não é uma referência para ele. Uma das razões que causam e ocasionam no homossexualismo é a ausência da figura paterna. Isso foi o que os próprios homossexuais falaram em uma pesquisa levantada por eles mesmos, há mais de 30 anos atrás. É a orfandade paterna, porque a figura do pai é uma figura de autoridade, é a figura da força na casa. E a figura da mãe determina também o pai aquilo que o filho acredita e a mãe aquilo que a filha lembra. Por isso a importância da presença do pai e da mãe. Então, invista nisso, em você ter o primeiro pilar, que seria o exemplo, você viver o que você acredita. O segundo pilar, a presença, é você estar. Você pode separar, por exemplo, você não consegue estar a todo tempo, mas pelo menos no almoço, na janta, ou à noite, você sentar com o teu filho, ler com ele, conversar com ele, separar um tempo para estar com ele, para você ser uma referência, para você ser alguém importante para ele, porque senão você é mais um chefão, o dono da casa, o patrãozão, ou um colega. Isso é importante. Claro, você não vai chegar ao ponto de confundir o teu filho. Eu lembro de uma frase que eu ouvi que me gravou muito: sente para brincar com o teu filho, mas até o momento em que você não se torna amigo dele. Então você investe o teu tempo nele, mas você mantém a tua figura de autoridade, a figura a autoridade que Deus te estabeleceu, aquela hierarquia que Deus colocou. Isso, quando você investe tempo no teu filho, isso prova amor, isso prova carinho, honra. Isso estimula que ele imite o teu exemplo. Isso estimula que ele tenha vergonha de te decepcionar. Isso facilita com que você entenda os problemas que ele está vivendo, se aproxime mais dele e consiga trazer mais auxílio e mais força. E não adianta nenhum desses dois pilares, porque às vezes a gente vê homens de Deus, que são exemplos, que estão em casa direto, mas ainda assim há uma dificuldade nos filhos permanecer na presença de Deus. E qual seria um terceiro pilar? A firmeza, você não ser leniente. Como eu disse na minha mãe lá, o negócio era meio militar. É mais ou menos isso. Você pode ver, tem gente que fala assim: esse cara não tem jeito, ele não obedece ninguém. Eu lembro até hoje de ver um bêbado. Ele estava dando uma de que estava doido, endemoniado, de que não escutava ninguém. Chegou um policial, ele obedeceu e ficou quietinho. O que aconteceu? Você é todo machão, até que um policial para você, te aborda, manda você descer do carro e você fica mansinho. É aquele cara bravo. E por quê? Porque você sabe que ali mora um perigo. Se você enfrentar, você vai para a cadeia. Depois você vai ter uma boa dor de cabeça para se explicar. E por quê? Por causa do medo. Então é o respeito que vem sabendo da consequência. Se você não tiver isso com o teu filho, ele não te respeita. Uma mãe olhou para um filho, o filho falou bem assim: eu quero fazer isso, isso, isso. Aí a mãe falou: não, você não vai fazer isso. Ele fala assim: ué, mas você não quer que eu te ame? Ela falou: não quero que você me ame, eu quero que você me respeite, porque depois você vai me amar, depois você vai entender o que eu estou fazendo com você, mas eu preciso do teu respeito. Então essa firmeza é importante para você não deixar com que o teu filho escape do caminho que ele deve andar, com que ele ande com más companhias, com pessoas erradas, com que ele veja o que não deve, assista o que não deve. Em casa a gente ia assistir qualquer programa que tivesse um filme, um episódio, uma série, que se tivesse tiro, arma ou alguma coisa mais assim, a gente já falava: tem que trocar, porque senão a mamãe vai passar na sala e pronto. E eu lembro de um dia que eu fiquei desesperado, que a gente estava assistindo TV, e era engraçado, porque qual fosse o filme, o que fosse, podia ser um filme tranquilo, mas bem na hora que minha mãe passava na sala, era a cena do beijo. Aí minha mãe já olhava: o que vocês estão assistindo? E tinha que ligar: mãe, mas era só essa cena, era bem na hora que ela passava, sabe? Você está assistindo o filme tranquilo, aí tem na hora que começa aquele romance, já tinha que desligar. Um dia a gente ficou desesperado, que era um filme um pouco violento, mas pra gente, a gente achava que estava bom. Sentamos na sala para assistir, e aí meu pai, a cena ainda estava tranquila, e meu pai sentou no sofá junto para assistir. Aí você imagina como é que a gente já ficou ali, né? Porque a gente que tinha escolhido o filme. Então é importante você ser firme com o teu filho, porque ele pode até ficar bravo no começo com você. Quando eu não queria pregar, minha mãe insistiu e foi firme, eu não estava entendendo. Eu imaginava que ela queria para o meu bem, mas eu entendia que aquilo não era o melhor e tal.
e depois a gente vê que aquilo era importante. Então, antes de buscar o amor, procure o respeito, e o amor vai vir como uma consequência. Esses 3 pilares vão te ajudar a estruturar muito bem uma família. Claro que tem gente aqui que já tem os filhos criados e tudo mais, mas isso pode servir para você ajudar alguém um neto, um amigo, alguém que está passando por uma situação parecida, ou teu filho, ou orientar alguém, seja o que for. E até para você aplicar para a tua própria vida, para você ser um exemplo na vida das pessoas que estão do teu lado. Se você quer exercer uma influência em alguém, é importante não apenas você ser um exemplo, mas você estar presente, você fazer a diferença. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar para o meu avô, falar de Deus, falar do Evangelho, uma das primeiras coisas que ele olhava, todos os dias chegava no escritório, ele via que eu lia a Bíblia, que eu tinha uma paixão, um gosto por aquilo, então ele percebia que aquilo não era falso. Em segundo plano, então ali estava o exemplo. Em segundo plano, ele percebia também, ele notava que eu estava investindo tempo nele. Então eu passava momentos com ele, a presença, aquilo que eu falei do pai. Veja que isso não se aplica apenas em uma relação de pai e filho. Isso é em qualquer relacionamento onde você quer exercer uma influência, onde você quer persuadir ao bem. Veja que persuadir é diferente de manipular. Manipular, você convence alguém a te fazer alguma coisa que é bom para você, independentemente das consequências para a pessoa. Persuadir ao bem é você usar de estratégias sábias para convencer as pessoas a virem a Jesus, a aceitarem a Cristo, a se batizarem, a lerem a Bíblia, a servirem ao Senhor, a estudarem, a serem pessoas melhores, em especial para o reino de Deus. E eu, investindo tempo nele, eu imprimia as folhas, dava para ele, falava do Evangelho, sentava na mesa para conversar. Ele foi percebendo que eu o respeitava, eu admirava, eu honrava ele, eu investia tempo, havia favor. E aonde tem honra, também tem favor. Como consequência, ele estava mais disposto a me ouvir, ele estava mais pronto a receber de mim. Claro que eu não era uma figura de autoridade, não tinha firmeza, mas embora eu não fosse dar ordens e ser firme nesse sentido, em uma coisa eu era firme: em manter os meus princípios. Então, se algo que ele falasse eu discordasse biblicamente, eu colocava minha posição, explicava biblicamente porquê, e a conversa fluía bem. Mas eu não abria mão da firmeza daquilo que eu creio, não abria mão dos meus princípios. Na relação do pai e do filho, é você ser firme, mas daí você tem que ser firme impondo limites. Com isso, aos 80 anos de idade, eu apresentei no mês de maio de 2016 para o meu avô o Evangelho. Ele falou: olha, durante 80 anos eu acreditei de forma errada, mas eu acredito em tudo isso que você me falou. Fez a oração para receber Jesus como Salvador, pediu para eu imprimir para ele Romanos 10:9, onde diz como ser salvo. Ele queria entregar aquilo para os filhos, e 2 meses depois ele morreu, aos 80 anos. Então você imagina, ele passou 80 anos para nos últimos 2 meses receber Jesus, fazer uma mudança drástica na vida dele, por causa de um investimento que eu fiz nele inconsciente, porque eu não percebia que eu estava fazendo isso. Mas depois, olhando para trás, eu notei. Inclusive as folhas que eu dava para ele diariamente, eles estão todas compendiadas, ainda não foi publicado, mas vão se tornar um livro chamado Leitura Diária de Paz e Salvação. Paz, porque ele tinha perdido a filha dele, que tinha morrido há pouco tempo atrás, e eu colocava textos bíblicos que falavam de paz para ele. E salvação, porque eu estava preocupado e queria que ele fosse salvo. Então, na outra metade da folha sulfite, eu colocava um texto sobre salvação e no final uma oração. Por vários meses eu fiz isso, e isso vira um livro, que depois, quando tiver publicado, vou ter o maior prazer de trazer e passar para todos vocês estarem lendo ou passando para alguém, que vai ser uma leitura que você faz cada dia. Mas veja que os 3 pilares foram aplicados também no relacionamento meu com o meu avô, naquela conversa, para poder trazê-lo ao Evangelho, mesmo que não fosse conscientemente. O primeiro era o exemplo, que ele via em mim, ele percebia, ele chegou aí a assistir as pregações. Eu lembro que ele fez surpresa ainda. Eu cheguei num culto, eu falei: nossa, aquele ali está parecendo o carro do vovô, e fui lá, a hora que eu olhei lá dentro, ele estava lá dentro. Então ele via o exemplo. Em segundo lugar, ali onde tinha a honra, também havia um investimento na minha presença com ele, então eu estava junto, conversando, ouvindo ele, ouvindo conselho. Isso é importante, presenteando também. Nada com maldade, com manipulação, mas com um coração sincero. Quando você faz com sinceridade, Deus permite que flua. E por terceiro, a firmeza que eu tinha dos meus princípios, naquilo que eu acreditava. É você não ser inconsistente, instável. A pessoa não consegue sentir uma segurança em você. Infelizmente, você vê muito isso no dia a dia, quando você vê esses jovens assim. Lá na moda agora no Instagram saiu
que o corte legal de cabelo é o degradê. Aí todo mundo começa a trocar pelo degradê. Aí daqui a pouco, não, agora não é mais degradê, agora é um fio arrepiado para cima com o desenho de uma faquinha do lado. Aí todo mundo começa a fazer aquele fio arrepiado para cima com uma faquinha do lado. E você está sempre andando junto com a onda. Isso aqui eu estou dando um exemplo bem bobo, bem tosco, para você só entender a ideia. E a pessoa, quando fala com você, não sente a segurança na tua identidade, quem você verdadeiramente é, aquilo que você acredita. Por quê? Porque você ainda não está seguro de si. E por que você não está seguro de si? Porque se você não se alinhar e colocar, não, aqui estão os meus princípios, aqui está o que eu creio, eu vou ser quem eu sou, não tem problema você fazer um corte de cabelo degradê, isso não é pecado. Mas é importante você ter identidade. E aí é onde está a sua firmeza, para você conseguir ajudar e abençoar outros. Tá bom que a gente precisa de ajuda, mas alguém tem que nos ajudar, não é verdade? E se alguém tem que nos ajudar, será que essa pessoa também não precisa de ajuda? Então, ao mesmo tempo que você precisa de ajuda, você também pode ajudar. Nós não precisamos, e não é o melhor caminho, você apenas buscar por ajuda, mas você também ser uma influência para abençoar. Então, você abençoa e você é abençoado. Esse é um princípio que uma vez o meu irmão Moisés estava pregando sobre a multiplicação dos pães. E aquela sacada que ele teve, que ele falou, me surpreendeu. Ele falou que Jesus, quando ele foi multiplicar os pães, o que ele fez antes de multiplicar? Ele abençoou o pão. E assim que ele abençoou, ele começa a distribuir. Ele dá graças a Deus, abençoa o pão. E ele começa a distribuir. E a Bíblia nem fala como aquilo acontece, mas os pães se multiplicam. Então, quando você dá graças a Deus, quando você abençoa e é grato pelo que Deus te deu, Ele começa a multiplicar na tua vida. E é isso que Ele quer possibilitar para você. Mas para isso a gente tem que abençoar. Dai e ser-vos-á dado. Não é o contrário. O que vem primeiro? Dar ou receber? Primeiro você recebe de Deus o dom da vida. Primeiro você recebe de Deus os talentos que você tem. E agora você quer receber mais. O que você tem que fazer? Semear tudo isso. Melhor coisa é dar do que receber. Porque você multiplica. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão de volta. Lembra do princípio? Mas você busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas te são acrescentadas. Você primeiro toma a iniciativa e faz, e depois você colhe o resultado. Então nós temos que ser um canal de influência na vida das pessoas. Amém? Não adianta nada, e aí eu já vou abrir no texto principal, porque o texto, na verdade, a mensagem se resume mais a isso tudo que eu estou falando aqui agora, que é você ser uma influência na vida das pessoas, e para isso você sempre lembrando desses 3 pilares que eu citei, que funciona numa relação de pai e filho, em num relacionamento que eu tinha com o meu avô, que você pode ter com o teu patrão, com o teu filho, com o teu cunhado, com quem for, com a tua sogra, com um conhecido na escola, um amigo da faculdade. É você sempre investir em você ser um exemplo, você estar presente e você ser firme naquilo que crê. Na condição de pai, estabelecendo limites, na condição de amigo, também estabelecendo limites dos teus princípios. Por exemplo, o que é você ser firme em um relacionamento com um colega, onde você estabelece os limites dos teus princípios? Um colega teu te chama para ir para uma festa, onde vai ter música que não agrada a Deus, vai ter bebida, o pessoal vai, sei lá, não precisa nem falar de droga, nada. E você olhar para ele e falar, muito obrigado, eu agradeço, mas eu não vou nesse tipo de evento. Ou ele está ouvindo entrar no teu carro e você continuar ouvindo aquele louvor, não é você tirar o louvor. Aí você estabelece uma segurança da tua identidade, de quem você é. E posso te falar, você pode até espantar alguns, mas esses alguns que você espanta, depois eles vão voltar te pedindo ajuda quando eles precisarem. E isso já aconteceu comigo. Eu me lembro de eu conversar com um rapaz quando eu estava no ensino médio, e eu nem imaginava, eu já tinha até esquecido daquelas conversas. Eu conversando com um rapaz, ele sabendo que eu acreditava em Deus e tudo, e no momento lá ele não se converteu, nada aconteceu. Muito tempo depois eu recebi uma correspondência pelo correio dele, ele estava preso. Dentro da prisão, de quem que ele lembrou? Daquele cabeçudo, que falava de Deus, que tinha Bíblia, mas na hora do desespero ele lembrou de mim. Ele mandou aquela correspondência falando que queria se voltar para os caminhos de Deus. Isso serve como exemplo. Você pode nunca nem ver os frutos que você colheu, que você produziu. A mãe de um grande pregador, vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo bem simples. Imagina que minha mãe pregou para mim, me ensinou os caminhos de Deus, e eu fui lá e preguei o evangelho. Uma das pessoas a quem eu preguei se converteu, se tornou um grande homem como Billy Graham, inclusive ele se converteu também.
A mãe, a bisavó do Billy Graham, que foi usada por Deus, nem sabe os frutos que ela produziu através daquela semente que ela plantou. Eu falo aqui hoje para você disso aqui, e você entende a mensagem, o Espírito Santo testifica de uma forma diferente, você fala, eu vou fazer diferente. E você começa a ser um conselheiro de família, de casal, baseado nesses 3 pilares que eu citei. Você nunca me conta isso, eu nunca vou imaginar esses frutos que eu produzi. Porque a glória não é minha, a glória é de Deus, mas o fruto eu vou lançar pela terra. A minha parte eu vou fazer. E quando eu estiver no céu, eu vou colher os galardões que Deus tem separado para mim. O galardão que você e eu plantarmos. Então você entende o princípio? É você produzir frutos. É você fazer a diferença. E é você estabelecer a tua identidade. Você estabelecer o teu limite dos teus princípios. Eu não creio nisso, eu creio nisso. Eu vou para lá. Eu lembro que na escola eles nem me chamavam para essas festas. Principalmente durante muito tempo eu estudei na escola cristã, mas depois eu saí da escola cristã. Ia ter evento, festa, eu nem era mais convidado, porque eu não aceitava. Você não precisa se enturmar com o mundo, você precisa se enturmar com Deus, porque nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, nós somos como embaixadores. O embaixador do Brasil, ele vive lá na embaixada em outro país, e você, não sei se você sabe, mas o espaço territorial, onde é a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por exemplo, não é uma terra que tudo que acontecer ali dentro é regido pela lei lá dos Estados Unidos. Então, se acontecer um crime lá dentro, é a lei dos Estados Unidos que aplica, mesmo dentro do Brasil. Porque a embaixada é um pedaço do país dentro de outro país, representando aquele país. Nós, como embaixadores de Deus, somos um pedaço do céu representado aqui na terra. E nós temos que fazer a diferença. Nós temos que falar, não, eu não vou ser regido pela lei do mundo, mas pela lei do reino de Deus. Eu quero seguir os princípios de Deus, obedecer a palavra dele e ouvir os mandamentos dele. Paulo traz essa exortação quando ele escreve a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, se você tiver com a sua Bíblia, abra em 2 Timóteo, capítulo 3. Olha como Paulo descreve isso, para você poder fazer essa aplicação no teu dia a dia. Lembre sempre, se você quer ser uma influência e abençoar vidas, é importantíssimo uma ação. E um dia teu, inspirado, disposto, vale mais do que um ano inteiro de leitura, de conhecimento e de busca. Um dia de inspiração. Davi matou Golias, não porque ele era grande, forte, fez academia ou tomou suplemento, nada disso. Ele matou Golias porque ele estava inspirado a obedecer ao Senhor. Ele tinha fé, ele acreditava. A inspiração nele em olhar aquele homem blasfemando de Deus fez com que ele fosse capaz de vencer um gigante. Não foi o tamanho dele, não foi o preparo de infantaria que ele tinha, ou a arma que ele usava, nem o armamento. Ao contrário, ele nem aguentou usar a arma de Saul. Ele falou, Saul, deixa isso aqui para lá que eu vou com as minhas pedras mesmo. Aí ainda Golias falou, você está achando que eu sou cachorro para vir com pau e pedra para cima de mim? Acho que Davi falou, eu não estou achando, eu sei que você é pior do que um cachorro na verdade. E Deus usa ele para matar. Por quê? Porque ele estava inspirado. A inspiração de José, a inspiração é que fez com que todos esses homens de Deus fizessem o que fizeram, porque eles creram e essa inspiração é que motivou eles. A inspiração é aquela disposição de agir, e quando você tem disposição de agir, você pode estar no momento mais difícil, mas você age. Não pense que são condições de vidas boas, de uma vida boa, finanças pagas, tudo tranquilo, sem problema, sem filho transtornado e nada que vai te fazer agir e fazer da forma certa. Porque nos países onde você mais tem qualidade de vida alta e padrões financeiros bons, é onde você mais vê depressão e suicídio. Por exemplo, você vê alto número de suicídio no Japão. E o Japão é um país rico, é um país próspero. Na Finlândia você vê muitas pessoas que nem Deus querem seguir, ateus, mas que você vê maior número de suicídio. Aonde que você vê baixo nível de depressão? Na África, em regiões pobres. Mas não tinha que ser o contrário, porque os pobres estão sofrendo? Se você pensa que uma alta qualidade de vida ou teus problemas resolvidos vão te fazer melhor, ao contrário, porque quanto mais você tem, mais você quer e menos saciado você está, mais insatisfeito você fica. Quer fazer um teste? Não faça, mas imagine, dê bastante presente para um teu filho, bastante, tudo que ele quer, dê para ele. Quando ele ficar mais velho e um patrão falar não, ele vai querer brigar com o patrão, ele não vai saber ouvir não, porque ele foi mimado a vida toda. Conheci uma mãe há poucos dias, que ela falou assim, um dos maiores erros que eu cometi com meu filho, foi dar tudo de forma fácil para ele. Foi fazer para ele, ele queria, eu achava que aquilo era legal, era bom. Só que ela não preparou o filho para as chateações da vida,
para as dificuldades e para os desafios. Não, filho, você não vai tomar chuva. Não, filho, mamãe vai te proteger disso aqui. Você quer um carro novo? Mamãe está aqui, vai te dar. Ah, você não tem dinheiro? Eu vou fazer um empréstimo. Eu me empepino, arrumo o maior problema para conseguir continuar te atrapalhando e não permitir com que você aprenda. Porque se você não enfrentar desafios, você não vai estar preparado para maiores desafios. E a melhor escola para você começar isso é na tua infância, em casa, é com a tua família. Por isso essa mãe olhou e falou: me arrependo de ter dado tudo de mão beijada para o meu filho. Veja que o investimento que você fizer em inspiração, que é a disposição de agir e de fazer de acordo com a tua fé, com a fé em Deus, com a palavra de Deus, a gente já vai ver esse exemplo em 2 Timóteo capítulo 3, é o que vai fazer toda a diferença. Um dia inspirado vale mais do que um ano inteiro de conhecimento, informação e o curso e o que você quiser imaginar. E a gente vai ver isso no versículo 7 de 2 Timóteo. Mas vamos ver no versículo 1 agora. Paulo, nessa carta, ele escreve a Timóteo. Ele escreve a Timóteo depois que ele já tinha escrito várias outras epístolas. E essa foi escrita muito próximo da época em que ele morreu. Mais ou menos uns 60 anos depois de Cristo. Capítulo 3 diz: sabe, porém, ele está aconselhando Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí ele vai descrever alguns tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Está vendo? É mais ou menos até o que a gente está falando, que é tudo para ele. Quando você é amante de si mesmo, você é o espetáculo. Todo mundo tem que te agradar, tudo tem que ser do teu jeito. Quando a Bíblia ensina, considere os outros superiores a você. É você agir como se as pessoas fossem mais do que você. É o que Paulo ensina em Filipenses, continuando. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconsistentes, cruéis. Veja, inconsistentes. Falta de consistência. É o exemplo que eu dei para você do cabelo. Cada dia você vai para um lado, cada vez você pensa uma coisa, você nunca está certo de nada, porque você não estabeleceu ainda a tua identidade. Por quê? A gente pode ir mais a fundo nisso. Um caminho para você não ter estabelecido ainda a tua identidade, por exemplo, é a preguiça. Você tem preguiça de aprender o certo, de fazer o certo e quer ir na onda achando que vai dar certo. Outro caminho é você procurar atalho, procurar uma forma fácil de tudo dar certo. Então você achando que fazendo assim vai dar certo, é não querer ir para o caminho difícil. A ignorância, a falta de conhecimento. Mas continuando, sem a pais e mães, profanos, versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconscientes, cruéis, sem amor uns para com os outros. Esse sem afeto natural é basicamente sem amor, sendo pessoas com coração duro. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Lembra da embaixada? Você é amigo do mundo ou você é amigo de Deus? Amigo dos deleites ou amigo da palavra de Deus? Ou você vai ser escravo do mundo ou de Deus, não tem outro caminho. Não pensa que você está 100% livre na terra, porque você não está. Ou você não vai conseguir deixar de viver e agradar a tua própria carne, achando que está livre, mas sendo um escravo da satisfação dos teus desejos carnais, que sem eles você não consegue sobreviver e se satisfazer, então eles te dominam e você é um escravo deles. Ou você é um escravo de Cristo, decide obedecer a Deus e prepara a vida eterna para uma vida muito melhor, que nem para descrever é possível. Nem Paulo que viu, ele volta e ainda fala que o que ele viu são coisas inefáveis, que não dá nem para falar de tão espetacular que é. Eu já falei isso algumas outras vezes, mas imagine uma cor que não existe. Você consegue imaginar? Você não consegue. O que você vai fazer é uma combinação de qualquer cor que você já viu alguma vez na vida. E o céu, o que existe é mais ou menos isso, cores que não existem. É você ver ideias, posições, princípios, lugares, coisas, bens que você nunca viu, nunca imaginou e nem sabia que pudesse existir. Olha agora, essas pessoas que fazem tudo isso, essas pessoas más, cruéis, arrogantes, amantes de si, sem afeição natural, sem amor, irreconciliáveis, tudo isso, elas tendo aparência de piedade, e esse versículo é importante, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Esse aparência de piedade é o mesmo que santidade, devoto. Vamos ver como é que está aqui no 5. Tendo aparência de piedade, isso, tendo uma aparência, piedade você pode trocar por uma pessoa que serve a Deus, que vive em santidade, devoto. Se você procurar lá no grego, você vai ver que esses são os sentidos dessa palavra. Então ela parece uma pessoa crente, parece da igreja, parece bom.
e não pense, a gente tem o costume de fazer isso. Quando você está ouvindo eu falar aqui, você começar a tentar pensar em alguém que é assim. A gente tem que ver se nós não estamos sendo assim. Será que eu tenho uma aparência de piedade, mas eu sou, por exemplo, vamos ver um dos exemplos que ele citou aqui, ingrato, no versículo 2. Será que eu sou ingrato? Esses tempos atrás eu dei um dinheiro a mais para uma pessoa. Essa pessoa ia começar a trabalhar comigo por um período de 30 dias. Aí eu falei assim, olha, eu vou te fazer o seguinte, você faz, se durante 7 dias você trabalhar e for tudo ok, a gente continua e fecha os 30. Fechou os 30, eu acerto com você. Aí deu os 7, foi tudo ok, falei, ótimo, vamos continuar até os 30 dias você trabalhando junto. Só que nesses 7, quando deu tudo certo, essa pessoa olhou para mim e falou, viu, será que você não pode acertar esses 7 dias, porque eu estou precisando muito do dinheiro? E daí, a hora que fechar os 30, você desconta esses 7. Ah, tudo bem, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou te dar os 7 e eu não vou nem descontar quando fechar os 30. Então, resumindo, o que eu fiz? Eu dei 7 dias a mais. Quando fechou o 30º dia, eu fui lá e dei o valor integral. A pessoa olhou para mim e falou, viu, mas você falou que ia me dar aqueles 7 dias, está faltando mais um pouco. Ela nem entendeu o que eu fiz. Eu falei, não, você não entendeu, você trabalhou 30 dias, eu estou te pagando o valor integral dos 30, certo? Certo. E lá atrás eu te dei mais um tanto de 7 dias. Ah, desculpa. Ingratidão total, não entendeu nada do que foi feito, ainda cobrou mais. Você imagina isso? Agora, será que se essa pessoa estivesse assistindo aqui esse culto, e eu estou lendo isso aqui da Bíblia, junto com igual a gente está fazendo aqui agora, olha, ingrato, blasfemos, traidores, obstinado. Aí no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Será que essa pessoa ia pensar, quem será que é ingrato, blasfemo, não sei o quê? Eu ia começar a achar alguém, se meu tio estivesse assistindo essa mensagem. Nós temos dificuldade de colocar a aplicação direta para nós. Mas quando você fizer a leitura de um capítulo como esse, de 2 Timóteo 3, que é um capítulo de exortação, tenta jogar você na história. Não vai jogando teu filho, a tua sogra, ou a tua nora, ou aquele cunhado que você não gosta. Não, tira todo esse povo e coloca você, para ver aonde nós podemos melhorar. Talvez você não seja ingrato, mas talvez você não esteja buscando a Deus. Aqui tem um monte de itens. Sem afeto natural, você não é uma pessoa de amor, respeitosa, carinhosa, mas é duro, um coração que não abre, que não tem dó, que não pede perdão, que não tem misericórdia. Ou então irreconciliável, caluniador, fala mal dos outros, inconsistente, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Quantas pessoas alguém aqui alguma vez já foi traído? Levanta a mão. Já foi traído por alguém que você conhecia, não de marido e mulher. Traído, um amigo, alguém que você confiava. Levanta a mão, quem já foi traído? Quase todo mundo já foi traído alguma vez. Alguém que você confiava. Será que essa pessoa que te traiu não podia estar assistindo o culto, por exemplo? Você acha que ela ia pensar que ela é um traidor? Não ia. Será que alguém pensa que você já traiu ela? Essa pessoa ou alguém? Por isso nós temos que fazer a aplicação para nós. Um dia eu acabei um culto, a mulher chegou para mim e falou, nossa Paula, a mensagem foi espetacular, pena que meu filho não estava aqui, porque era para ele essa mensagem. Tanto não era para ele que ele não estava ali. Mas eu falei, amém, eu fiquei feliz porque ela gostou da mensagem. Esse foi o lado bom, ela elogiou, amém, graças a Deus. Ainda bem que ela queria que o filho estivesse lá, né? Pior se ela falasse, eu não queria nem que ele tivesse escutado uma mensagem dessa. Mas ela tinha que aplicar para ela aquela mensagem, aonde que ela podia usar, onde eu e você podíamos usar. Faça esse treino, é um pouco difícil, mas faça o treino. Sabe uma prova de que nós somos egoístas e gananciosos e a gente é amantes de si mesmo, como está aqui em Timóteo? Faz o teste e observe, eu me pego fazendo isso direto e estou tentando corrigir toda hora. Claro, até um certo nível é tolerável, óbvio. Mas o quê? Quando alguém vem te contar alguma coisa, a pessoa chega em casa e fala assim, nossa, eu estou muito cansado. Aí você fala, eu também. Você não pergunta para ela por que ela está cansada. Ela fala, nossa, estou muito cansado, trabalhei muito. Você, nossa, e eu então? Você nem imagina, eu cheguei... Você não está nem aí para a história que ela está te contando. Você já está querendo contar da tua também. Ou a pessoa fala, nossa, eu consegui um dinheiro, vou comprar um carro novo. Sério, eu também estou querendo comprar um semana que vem e tal. É meio automático. Observa se você não faz isso, faz um teste. Se você não fizer, amém, você já passou por esse teste, que é um teste bem difícil. Mas faça um exame próprio. A gente não tem que se martirizar por isso. A Bíblia diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos nós somos pecadores, mas nós precisamos buscar a santidade, cada dia buscar um aperfeiçoamento. Porque aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Jesus Cristo iniciou a boa obra em nós, ela vai sendo aperfeiçoada
até quando Jesus voltar. Então nós estamos em um processo de melhora, de aprimoramento. Por isso 2 Coríntios 7:1 diz: porque nós, portanto, irmãos, sabendo disso, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então a gente tem que aperfeiçoar, caminhar de fé em fé, cada dia mais, buscando um aperfeiçoamento. É por isso que a gente está aqui hoje. Tem gente que é nível hard, que está terrível, mas tem gente que já está melhor. Tem pessoas que precisam aprimorar quase tudo, outros menos. Uns ainda precisam de leite da palavra, outros já precisam de alimento sólido. Mas mude, se o teu está no leite, pula para o sólido. Versículo 7, porque Deus, não, é isso, é no 3, versículo 5. Então, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, destes afasta-te. Então, quando você vê alguém que soa muito perigoso, a pessoa parece até crente, tem a aparência de piedade, mas ela nega a eficácia da piedade. Como que nega a eficácia? O que é a eficácia da piedade? Ou, em outras palavras, da santidade? É alguém que espelha Deus, é alguém que espelha os princípios de Deus. Como que você faz isso? Amando, não sendo caluniador, traidores e tudo isso aqui que o apóstolo citou. Então, se alguém está em nível hard daquilo ali, você pode até evangelizar essa pessoa, mas se afaste do núcleo de amizade, que ele não faça parte do que te causa influência. Porque alguns falam assim: não, mas como é que eu vou converter as pessoas? Paulo está falando para se afastar, não é eu que estou falando. Paulo da Bíblia está falando para se afastar. Então, mas como é que eu converto? Você converte do teu campo, você não entra no campo deles. Ou você vai dentro de uma boate, de um clube de striptease para pregar para aquele povo. Isso não faz sentido. Você abençoa do teu território. Jesus pregava, as pessoas vinham até ele. Você está no teu trabalho, na tua escola, você evangeliza, mas você não deixa aquelas pessoas más fazerem parte do teu núcleo a ponto de influenciar você. Eles não são o teu núcleo íntimo de amizade. Jesus tinha discípulos, 12, mas ele tinha aqueles que ele mais amava, Pedro, Tiago e João, e desses ele amava ainda mais João. Havia coisas que ele compartilhava com os três, e ele ainda olha e fala assim: olha, o que vocês viram aqui não conta para ninguém até que eu morra, que foi a transfiguração. Mas por quê? Porque eles tinham um nível de acesso maior. Não deu o teu acesso às tuas emoções, à tua fragilidade, à tua intimidade a esse tipo de gente que Paulo descreve. Versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado e levadas de várias concupiscências. Versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que quer dizer isso? Aprende, estuda, lê, vai para a igreja, assiste vídeo, sabe de tudo, mas nunca consegue dar frutos do Espírito, nunca chega ao conhecimento da verdade, não são verdadeiros cristãos. Por isso que ser um verdadeiro cristão é produzir os frutos da santidade. Quando fala piedade é uma palavra que a gente não está muito acostumado no nosso contexto, mas é você ter frutos. Então não adianta nada ler, aprender, saber, recitar texto e tal, mas se você não produzir frutos. Versículo 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Quem que foi esse Janes e Jambres? Alguém sabe? Aqueles dois mágicos que quando Moisés fazia os milagres, eles faziam também e ficavam querendo resistir a Moisés. Moisés fez o pau virar cobra e eles iam lá e queriam fazer também. Só que olha a continuação. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi daqueles de Janes e Jambre. Eles não conseguiram vencer o Deus de Moisés e eles caíram. Faraó percebeu que eles não conseguiam reproduzir a obra de Deus. Assim como aquelas pessoas que estiverem no teu meio, que são cristãos falsos, não vão conseguir também produzir frutos. Você consegue disfarçar. Tem uma frase, se eu não estiver enganado, é de Abraham Lincoln, aquele presidente que foi dos Estados Unidos, e ele fala bem assim, ó, você pode enganar todo mundo por um curto espaço de tempo. Ou você pode enganar poucas pessoas para sempre, mas você nunca vai enganar todos para sempre. Deu para entender? Vou repetir. Você até engana todo mundo, mas só por um pouco de tempo. A tua máscara cai. Ou você engana por bastante tempo, mas pouca gente. Porque você nunca consegue enganar todo mundo, todo o tempo. Deu para entender? Cai, a tua máscara cai. E é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Não precisa abrir a Bíblia, mas em Provérbios 24, 26, 24, 25 e 26 diz para nós não andarmos com aqueles que mesmo que venham com palavras doces,
O texto diz: não te fies e não acredite nele, porque ele esconde 7 abominações e a sua desgraça será revelada diante da congregação. Então cuidado. E depois Paulo termina o texto dizendo, eu vou pular aqui agora, a gente vai ali no versículo 12, 3:12. Paulo diz assim para Timóteo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Agora, versículo 14, faz uma bolinha, marca ele, destaca esse texto. Tu, porém, Timóteo, para quem Paulo está escrevendo, olha o verbo, permanece naquilo que aprendeste. Olha os verbos, fique firme no que você já aprendeu. Aí ele explica, e do que você foi inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Olha quanta informação nesses 2 versículos. Não vamos picar muito ele, só desses 2 versículos dava para fazer uma mensagem inteira. Dá para escrever um livro inteiro sobre esses 2 versículos. Depois ele termina dizendo no versículo 16 que toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir e redarguir, para que o homem esteja preparado. Mas no versículo 14 e 15, Paulo simplesmente diz assim: Timóteo, continue firme na palavra de Deus. Isso já vem uma exortação aqui para nós. Não desista, não pare. Vai ter momentos de dificuldade, mas permaneça, não pare naquilo que você já aprendeu das Sagradas Escrituras. E Paulo vai mais longe, ele fala de que desde a meninice você sabe as Sagradas Letras, ou seja, não abandone aquilo que você aprendeu. Claro, no exemplo de Timóteo, desde criança ele tinha aprendido, mas você pode considerar o estágio da infância, da tua infância, como sendo o momento em que você primeiro recebeu o Evangelho de Cristo, aquele primeiro amor que João cita, quando você nasceu de novo, agora você é uma nova criatura, e a partir dali, desde quando você aprendeu, seja na tua infância ou no momento que você se converteu, não abandone esses ensinamentos das Escrituras. Veja que Paulo coloca um peso grande nas Escrituras. Ele vê a Bíblia como um material provido de autoridade suficiente para reger a nossa vida. Ele vai mais longe ainda quando ele cita, por exemplo, o livro de Lucas, que ainda não era parte do Antigo Testamento, como Escritura, quando ele cita as palavras de Jesus, de atar a boca do boi. Quando Paulo faz isso, ele mostra a importância que a Bíblia tem. E não só a importância que a Bíblia tem, como ele já revela que o Novo Testamento está sendo formado e que faz parte dos ensinamentos que nós temos que seguir. Por isso, no versículo 16, ele fala: toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir e redarguir. Porque a Bíblia é um material que tem autoridade suficiente para reger a nossa vida e ditar os princípios que nós temos que seguir. Por isso nós temos que, assim como ele manda para Timóteo, aprender e permanecer no que aprendemos da palavra de Deus, que podem, aí Paulo encerra, nos tornar sábios para a salvação através da fé em Cristo Jesus. Te tornar sábio para a salvação através da fé em Cristo Jesus. Te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia te ajuda a crescer em sabedoria para poder ser salvo. Veja, você precisa de sabedoria para ser salvo, porque sabedoria é discernir o bem do mal. 1 Reis 2, 9 e 12. Se você não tiver sabedoria, você não cresce e você não consegue nem alcançar o céu. E aqui ele ainda diz, através da fé em Cristo Jesus. Então permanecer nisso. Pega um texto desse de 2 Timóteo depois em casa, faça uma leitura, se você tiver um pouco de dificuldade com algumas expressões e tudo, pega a versão NTLH. É a nova tradução na linguagem de hoje. E coloque ele para a tua aplicação pessoal. Isso aqui é um texto que vale a gente ler direto. Daria para a gente falar muito dele. Claro que eu resumi bastante, mas em geral é isso. Nós temos que ser uma influência na vida das pessoas, como eu disse no início. Há aqueles 3 pilares que você pode aplicar na tua casa. Você quer ser um pai e exercer uma influência positiva no teu filho? 3 pilares. Você lembra quais são? O primeiro deles é o exemplo. Se você tem que ter exemplo. O segundo deles é a tua presença, é você estar em casa, almoçar com o teu filho, conversar com o teu filho, estar perto dele, ou com um colega de trabalho, se você quiser estar sempre próximo, falando, ensinando, não no campo dele, você influenciando ele. E se você vê que ele é uma má influência, o apóstolo Paulo deixa bem claro, afasta-te dele. Paulo chega a falar em 1 Coríntios capítulo 5, entregue-o a Satanás para que, quem sabe,
Sendo entregue lá, ele venha se arrepender e depois se volte aos caminhos do Senhor. Porque uma pessoa que ela pode te contaminar. 1 Coríntios 15:33, as más associações corrompem os bons costumes. Provérbios 13:20, anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então se afasta dos tolos. Os 3 pilares: o exemplo, a presença e a firmeza. A identidade, você ter princípio em casa, impor limites. Com os colegas, impor os limites, que eles vão conhecer quais são os teus limites, até onde você aceita, até onde em todo relacionamento existe um protocolo, existe um limite. Você só vai conseguir viver em um bom relacionamento, seja no casamento, seja com o teu filho, seja no trabalho, conhecendo esse protocolo e sabendo quais são os limites. Por isso que muita gente é demitida e não sabe por quê. Por exemplo, você pode ter um patrão que não aceita e não tolera, em hipótese nenhuma, você chegar 10 minutos atrasado. Mas você veio de um emprego que o patrão era mais solto, ele não ligava. E daí no novo emprego você chega todo dia 15 minutos atrasado, você é demitido. Porque você não seguiu os limites e o protocolo daquele novo ambiente, daquele novo relacionamento que você estava agora numa relação de empregado e patrão. Mas como é que eu ia saber? Azar teu, você tem que descobrir. Não é você que está precisando, a parte que mais está... Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Está tudo nas Escrituras. E quando eu digo azar teu, é no sentido de corra atrás, porque sempre é possível. Por exemplo, tem patrões que gostam, até a lei diz que não é considerado assédio moral, porque quando um patrão trata mal um funcionário, pela lei, você pode ir na justiça e ser indenizado por isso. Olha, ele me tratou mal, ele me xingou, me humilhou, chamou eu de palavrão, bateu em mim, sei lá, assédio moral. Ele usa da posição de poder, de autoridade, de patrão, de que paga o teu salário, você está precisando do dinheiro, para aproveitar. Era um problema muito grande para o patrão. Mas a própria lei diz que não é considerado assédio moral um patrão que é mais firme e rígido, que é aquele que não tolera, que fala mais firme, não que xinga, que maltrata, é diferente. Mas a própria lei reconhece que existem patrões diferentes, existem protocolos diversos. Vai ter um ambiente que teu patrão bate nas tuas costas, deixa você vir de shorts, dá risada com você, chama você para comer uma pipoca no sofá junto com ele. Tem outros que não gostam. Aí você está ali, o patrão conversando, por exemplo, com um convidado, aí você vai dar risada do meio da conversa dele e enfia o pitaco. No outro dia você está demitido. Nossa, que humilhação. É você que não conheceu o protocolo daquele ambiente que você estava, não conheceu os limites daquele relacionamento novo. E na condição de pai ou de influenciador, os teus limites devem ser claros e sempre pautados nas Escrituras. Deu para entender? Então, primeiro pilar, o exemplo. O segundo pilar é a presença, esteja presente com os teus filhos. E o terceiro pilar é ter identidade, firmeza com o teu filho, impor os limites dele. Nos relacionamentos, estabelecer os teus princípios de forma clara, de quem você é. E é óbvio, saber acessar os limites do próximo, daquele com quem você está ao redor. Um bom caminho para você começar com isso é limpar a vitimização. Limpar aquele pensamento de autossofrimento e de todos estão contra você. E que foi tudo para te humilhar e para te prejudicar. Realmente vão ter pessoas que estão para isso, que querem te humilhar, que querem te prejudicar. Mas azar delas, a condenação é delas, a colheita é delas. Que isso não sirva de influência, você não pode abrir as tuas emoções para esse tipo de gente. Procure estar do lado daqueles que te celebram, daqueles que veem a tua graça, o teu talento, o teu dom, aquilo que Deus te deu. Porque eu, por exemplo, não quero estar onde eu sou tolerado, mas eu quero estar onde eu sou celebrado. Eu não vou entrar no ambiente, o Paulo chegou, vamos aguentar ele. Se eu detectar isso no ambiente, eu estou fora do ambiente, eu não vou ficar ali dentro. Ué, mas eu não tenho que agradar todo mundo? Não tenho que agradar todo mundo, tenho que agradar primeiro a Deus. E a própria Bíblia diz para eu me afastar desse tipo de gente. Então, onde eu vou ficar? Aonde eu sou celebrado. E sabe por quê? Seria o mesmo que você pegar uma semente e jogar num terreno aqui no chão, aonde o chão não recebe a semente. O chão não celebra a semente. Por quê? Porque ele não é terra. Agora você joga a semente na terra, ela celebra a semente, ela dá fruto. Se eu invisto o meu tempo onde eu não sou celebrado, eu não produzo frutos. Agora, se eu invisto onde eu sou celebrado, eu dou frutos. 30, 60 e 100 por 1. Eu prego, eu falo, eu sou ouvido, eu sou uma influência, eu sou influenciado e influenciador. Veja como isso é poderoso. E para tudo isso nós precisamos seguir sempre dentro do exemplo bíblico. Então, seja uma influência na vida das pessoas, eu citei os 3 pilares, e olhe sempre que além de ser uma influência, nós também precisamos fazer uma autorreflexão
de até que ponto nós estamos servindo a Deus da forma correta. Pega o texto de 2 Timóteo depois em casa e leia fazendo uma aplicação pessoal. Lembrando que isso tudo se encerra quando o apóstolo Paulo fala: permaneça naquilo que você já aprendeu, que é a Bíblia. Desde a sua meninice, desde quando você se converteu, ou desde quando você era criança, permaneça na palavra de Deus, não escape dela. Mas está difícil, eu tive uma recaída, não tem problema, a gente é humano, quase todo mundo um dia na vida vai ter algum tipo de recaída. Você volta e você tem todo o potencial para continuar, porque não veio sobre vós tentação, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre você e sobre mim nenhuma tentação que não seja humana, que nós não podemos ser capazes de suportar. Antes, pela tentação, Deus também nos deu o escape. Coloca para a gente esse texto, 1 Coríntios 10, 13, para a gente encerrar. Então lembre, não tem um desafio que você não pode. Ah, mas eu caí, não tem problema, levanta e continua. Só não pare. E lembre que essa palavra, a autoridade bíblica, é que vai te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus, através da tua fé. Amém? Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Então toda a tua tentação dá para resistir. Deus não deixa você ser tentado além do que você pode. Quando tem uma tentação além do que você pode, é onde ele vem e interfere. É onde ele vem e coloca a mão dele, porque ele deu a possibilidade de você vencer. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída. Então é no problema que ele dá o meio de saída. Qual que era a tentação de Davi? Golias. E foi em Golias que Deus deu para Davi a oportunidade de virar rei em Israel. Então é na tua dificuldade que você vai encontrar o escape para se tornar alguém melhor, para que possais suportar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos. Senhor, estamos aqui na tua presença. Eu declaro em nome de Jesus uma unção de sabedoria sobre todos os que receberam essa mensagem, dispostos a serem diferentes, a serem influenciadores e fazerem uma reflexão pessoal para viverem na palavra de Deus. Eu peço ao Senhor que nos perdoe de nossas falhas, como perdoamos os que falharam contra nós, que nos ajude a te servirmos com um coração puro, sincero e verdadeiro, em espírito e em verdade. Proteja-nos dos dardos inflamados do maligno, traga cura física, espiritual e emocional, não só para os que estão aqui, mas para os que estão aqui representados também, para os que não puderam vir e para aqueles que precisam da nossa ajuda. Ajuda-nos, ensina-nos a fazer a tua vontade e guia-nos o teu espírito por terras planas, para que sejamos um canal de bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém.